Para dar início aos nossos trabalhos, vamos convidar para a palestra de abertura os desafios do futuro da sustentabilidade da Amazônia. Vamos receber o Dr. Jaime Medeiros, secretário executivo da Ciência, Tecnologia e Inovações do Estado do Amazonas. Jaime Medeiros, como ele falou, eu sou secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Na realidade, eu estou como interino, a gente está na expectativa aí do desenrolar desse processo. Então, basicamente, terça-feira eu tive em Brasília com o secretário Paulo Derney e a gente foi tratar... Nós fomos para um conselho e lá essa questão da Amazônia acaba ficando muito em evidência quando você fala que é do Amazonas. Então, todo mundo tem aquela vontade de se mostrar e querer entregar para a gente algum trabalho, alguma ajuda. E aí nós falamos com o representante do BID, lá, e ele falou que tem muita coisa que pode trazer para a gente aqui. E também, depois a gente acabou fazendo uma reunião meio de surpresa com o embaixador da Noruega, que tem algumas ideias que eles queriam trazer para a Amazônia naquela questão da mobilidade elétrica. Então, ou seja, você chegou no ambiente, você falou que é do Amazonas, todo mundo está atento e quer contribuir de alguma forma. E aí a gente, nessa questão do tema aqui, os principais... o que a gente está pensando para o futuro, a gente sabe, a gente não precisa mais comentar sobre esse aspecto, mas a importância que tem a floresta para o sistema como um todo. Ela funciona, eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu não sou especialista na área, mas a gente trabalha na questão das políticas públicas, essa questão química, de atmosférica, de ter uma massa de vapor que vai ajudar aí centenas de milhares de quilômetros aí é a função mais ou menos da floresta. E como também tem tem um sistema rico, complexo e ele também como dizer assim, sensível. A gente precisa tomar o cuidado na hora de pensar no desenvolvimento que leve em conta essas características, as características próprias da região. Então, a gente precisa ver como é que faz o manejo sustentável disso. Mas a gente não pode esquecer também de considerar a questão dos povos, dos povos que estão ali no entorno, que se favorecem da floresta. Então, a gente não pode proibir que as pessoas tenham acesso a ela e a gente também não pode deixar que elas usem de uma forma predatória. Então, esse é o nosso papel, garantir que isso aconteça. Mas isso só é possível, e outra coisa também interessante, a gente dar uma infraestrutura para esses povos, para que eles consigam realmente utilizar de forma que tenha uma condição social melhor. E aí, pensando nisso, o papel da SEDEX, e a gente está dentro da SEDEX, que é a SECT, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDEX, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, é exatamente isso, chamar todos os atores, estar junto com eles, para a gente desenvolver essas políticas, para a gente fazer esses trabalhos. Então, nós temos algumas frentes de trabalho, que, por exemplo, trabalha nas cadeias, nas cadeias regionais, onde a gente olha para a fraqueza dessas cadeias e atua lá nelas. Então, o que nós fazemos? A gente está super disposto a, se vocês tiverem alguma ideia, a gente entrar junto com vocês, quem quer que seja da sociedade, que tenha algum projeto, para a gente poder desenvolver um trabalho que beneficie a sociedade de uma forma geral. Então, tem muita coisa sendo feita. Por exemplo, tem um projeto, uma iniciativa que foi lançada aqui em Manaus ano passado. Eu não lembro exatamente a data, foi do conselho que aconteceu aqui em Manaus, foi outubro do ano passado,
Então, foi lançado a Amazônia mais 10. Então, é um processo, do CONFAP, né, o Conselho de Financiamento, né, de Fomento, e ele exatamente ele tem uma série de, vocês depois podem, eu não tenho aqui, é bem completo o trabalho. Então, tem um site que a gente está, inclusive, dando uma monitorada nos trabalhos que a gente está fazendo. Então, essa é uma grande linha de pensamento na sustentabilidade para o futuro. Também tem, deixa eu só dar uma checada aqui, porque tem os trabalhos, aqueles serviços ecossistêmicos, tá, que a gente tem que pensar neles. O carbono está incluso nisso daí. A gente olhar para a floresta, né, e tentar extrair dela o melhor possível sem agredi-la. Tem também as bacias, é um trabalho, as bacias hidrográficas, que a gente também está trabalhando em conjunto. Tem uma atividade que a UEA está fazendo, é bem completa, é grandioso o trabalho de monitoramento das bacias. E aí, até antes de eu chegar aqui, a gente estava conversando com o professor responsável pelo projeto, e na segunda-feira o Paulderney vai ter uma reunião, vai ter um evento, um fórum em Brasília, com o Banco Mundial. E a gente vai tentar incluir, hoje até sexta-feira a gente conversa com ele, para ele ter acesso a esse trabalho. É um trabalho que a gente tem acompanhado aí, pelo menos umas 2 reuniões a gente já fez só esse ano com relação a esse projeto, que é monitorar a qualidade das bacias hidrográficas do Amazonas, né? Hoje ele está só concentrado aqui na capital, mas a proposta é a gente expandir para as demais bacias. E aí, pensando nesse evento que vai ter lá, que foi uma proposta do Banco Mundial de reunir com a gente e se colocar à disposição para ajudar na questão ambiental também, né? E aí, por que não o secretário Paulderney levar essa proposta e discutir com eles e ver alternativas? Então, para a gente, como secretaria, o nosso papel, a gente não tem recurso, mas a gente faz esse papel de buscar os recursos, buscar os atores que podem nos ajudar. E é isso que a gente faz no dia a dia. Então, vocês, como sociedade, né, podem, e como atores dentro desse sistema, a gente abre as portas lá para recebê-los, para discutir em conjunto, né, para estar junto, para estar de mãos dadas e desenvolver essa série de projetos. Eu poderia listar, por exemplo, um que a gente trabalhou recentemente, foi a cadeia de meliponicultura. Então, em conjunto com vários atores, a gente conseguiu mapear a cadeia, né, e dar um direcionamento melhor para ela, ou seja, prover rendimento para as famílias, né, e também garantir que a natureza não seja tão dilapidada, vamos dizer assim. Então, tem outros projetos, mas eu citei esse dos serviços ecossistêmicos, né, que a gente está trabalhando nisso, e da outra cadeia, mas a gente trabalha com as outras cadeias também, tá? As outras cadeias que podem gerar renda para o povo. E aí, o nosso trabalho, ela visa agregar valor a tudo que a gente tem aqui, tá? A gente não quer simplesmente vender um produto da Amazônia sem que o povo seja beneficiado, né? A gente não pode agredir, a gente também não pode deixar que o povo fique a ver navios e quem está ganhando é um atravessador. Então, a gente tem trabalhado nisso. Então, tem uma série de ações. Ano passado, nós trabalhamos numa plataforma, a gente ainda está em desenvolvimento, tá? É uma plataforma de venda online de produtos regionais. Então, inclusive, isso até nos proporcionou um treinamento numa universidade chinesa, Harbin, que ela é referência nisso. A gente não foi lá, a gente fez via online, né? E foram acho que 3 semanas de treinamento, naquele período lá da eleição. Então, a gente aprendeu muitas técnicas dele lá, como é que a gente pode tirar alguma vantagem desse processo, né? Ou seja, colocar o Amazonas nesse cenário de você conseguir colocar os seus produtos numa plataforma de venda, né, digital, e poder as pessoas terem acesso a isso. Ou seja, a gente não tem o produto,
ele não tem como vender o produto e está cheio de gente querendo esse produto. Então, a gente pensou nessa questão da plataforma. Então, a plataforma ainda está em desenvolvimento, ainda é um estudo, né? Mas ela deve fazer essa contribuição ao processo. E aí, como eu já falei, né, o nosso grande papel em todo esse trabalho é articular, tá? Como eu falei. E aí, eu queria deixar, principalmente, uma reflexão para a gente, né? O que a gente, por exemplo, pensa, porque hoje a gente está reclamando, talvez hoje a gente esteja, né, reclamando dos trabalhos que foram feitos, ou os trabalhos que não foram feitos no passado. E aí eu não gostaria de estar, daqui a 10 anos, reclamando do que a gente não fez nesse momento. Eu acho que ninguém gostaria, né, de estar, eu não fiz o que deveria ser feito. Então, assim, a reflexão uma pergunta que eu vou fazer aos senhores e às senhoras, que não requer resposta agora, mas é só para a gente poder refletir, como a gente gostaria que esse nosso mundo estivesse, pelo menos o mundo que a gente tem controle aqui na Amazônia, como a gente gostaria que ele estivesse daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Essa é uma pergunta que eu faço a toda a plateia, né? E a resposta vocês guardem aí para a gente poder, lá na frente, se questionar. Mas aí vem a segunda pergunta também, o quanto a gente está disposto a se entregar para isso? E eu acho que esse é o papel, porque a gente acaba não sabendo da importância do papel que nós temos, mas a gente acaba não atuando, né? E aí essa é a pergunta que eu gostaria que a gente fizesse, a reflexão que a gente tirasse daqui. E podem contar com a gente, tá? As portas sempre estão abertas na SEDECT, na SECT, né? Que a SECT, lá para entender, fica dentro da SEDECT. E podem contar com a gente tem um canal aberto aí de uma equipe super competente. E aí eu falei lá no fórum, né, que o fórum era um fórum de secretários de secretário de Estado da Ciência e Tecnologia. E aí tinha 2 ou 3 mulheres, acho que só, como secretárias de Estado, né? E a minha desculpa foi que a minha equipe, a maioria é mulher. Então, não é uma mulher comandando, né, infelizmente, mas a minha equipe toda é praticamente toda de mulher. É uma ou outra exceção. Então, elas fazem um trabalho excelente de estar junto de todo mundo, vendo as oportunidades, tendo aquele olhar, né, que as mulheres geralmente têm de ver as coisas e poder contribuir com a sociedade. Então, assim, mais uma vez, eu queria dizer para vocês que a gente está aqui para ajudar, tá para trabalhar juntos, e contem com a gente quer estar, assim, a gente não consegue olhar em todo o processo, mas é isso que a gente pede de vocês, que vocês estejam nos processos e digam, olha, eu quero que a SECT esteja lá com a gente. A gente agora estava falando com a representante do Partido Verde, e ela disse, ela tem umas reuniões aí que a gente faz, e aí a gente acabou de descobrir, a gente quer estar junto, a gente vai estar lá, a gente vai dar um jeito, a nossa agenda é apertada, porque para estar atendendo, né, todo o município, todos os municípios do estado. Eu estive agora em Tefé, e a primeira coisa que eles perguntam lá, o que vocês estão pensando para Tefé, né? E eu sei que a pergunta vai ser feita para todos os municípios que nós formos. E aí também pedem para que a gente esteja nos municípios, né? Sair de Manaus e ir para os municípios. Eu gostaria muito, mas é que a gente também precisa, a gente trabalha na parte do planejamento, da estratégia de tudo, né? Então, nem sempre a gente vai poder estar em todos os lugares, mas a gente pode estar em todos os lugares se os senhores se comprometerem com a gente também, de poder estar nesses lugares e olhar por nós e mandar um recadinho, olha, pessoal, a gente tem necessidade em tal lugar que vocês não estão observando e a gente gostaria que vocês estivessem lá. E a gente vai, com certeza, fazer isso, tá? Porque a gente não vai se negar a nada, porque a gente quer fazer parte desse processo e a gente quer fazer a mudança nesse nosso mundo. A gente quer ser essa mudança, tá? E o time é isso, tá apto a isso. Eu venho da iniciativa privada, para vocês terem uma noção, e eu fui convidado, né? Eu estou há 3 anos, eu fiz 3 anos agora, estou há 3 meses nessa área de tecnologia, de ciência, tecnologia e inovação. Eu tinha um prazer de estar lá, tá? De
estar no trabalho. Eu trabalhava na Nokia Celulares. E eu tinha um prazer muito grande, mas o prazer que eu tenho hoje é muito maior, porque eu sei que eu posso fazer alguma coisa grande. Então, para vocês terem uma ideia, ontem eu estava em Brasília, segunda-feira eu estava em Brasília, peguei o voo, fui direto para o trabalho, a gente tinha um monte de coisa para fazer, um monte de reuniões a marcar, de eventos que a gente já pensou lá e trouxe para cá, nessa questão, por exemplo, da mobilidade elétrica, que vai nos ajudar muito. Então, assim, vocês podem contar comigo nessa questão, dessa disponibilidade, tá? de querer fazer alguma coisa para o Estado e para as famílias do Estado e para o Brasil, né, obviamente. Antes de eu vir para cá, a gente deu uma checada como é que a gente está alinhado com relação ao Brasil. E uma coisa legal no evento que eu fui lá é que os estados, né, a gente tem uma sinergia muito grande de poder estar trabalhando em conjunto, tá? Então, esse foi eu até tinha falado, né? Eu tinha que ir para Tefé e tinha que ir para Brasília. Eu falei, eu quero ir para Tefé porque é melhor para mostrar para o povo do município a 500 e poucos quilômetros de Manaus, que a gente está querendo resolver os problemas que a gente pode resolver, né? Mas aí a gente conseguiu colocar na agenda os dois eventos. Eu consegui ir para Tefé e consegui ir para Brasília. E Brasília eu fiquei maravilhado, né? Eu e o secretário Pauderney, a gente conseguiu extrapolar a agenda lá, conversar com muita gente, né? E trazer coisas que tem muito valor para o Estado. Então, por isso que eu estou falando isso para vocês. Contem com a gente, tá? A gente está muito... a gente está com sangue nos olhos para querer fazer a diferença. Mas eu quero... Isso é um processo que a gente faz de forma colaborativa, assim como eu quero contar com o povo os secretários de Estado dessa região, de todo o país, a gente tem o apoio deles, mas eu quero principalmente contar com o apoio de vocês. E vocês podem contar com o nosso apoio dentro da secretaria. Tá ok? Então, basicamente é isso. Eu agradeço a oportunidade e gostaria que vocês pensassem naquelas duas perguntinhas, né? Que a gente trabalhasse nessas perguntas aí durante esse evento aqui, que é maravilhoso, né, essa oportunidade. E eu já vi que tem vários outros que vão acontecer também nessa mesma linha. E naquela segunda também, que é importante, o quanto que a gente está disposto a realmente participar disso. Porque uma coisa é as pessoas quererem fazer essa mudança, mas não têm a iniciativa de mudar. Então, a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para fazer. Então, nós vamos fazer, independentemente do que aconteça, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. E se vocês estiverem junto com a gente vai poder alcançar muito mais, tá? Então, é um bom dia para todo mundo e em bom fórum, né? Boas discussões.